firme. Disse que decisão técnica em governo republicano e democrático se cumpre. O procedimento não é só nesse caso da Petrobras. Se uma licença é negada, ela está negada. O que acontece é que o empreendedor tem o direito de apresentar quantas vezes ele quiser e vai ser analisado. É um processo que partirá do zero se for apresentada uma outra licença. Qual é o instrumento que a Petrobras vai apresentar? Eu não sei, aí talvez seja melhor perguntar para a Petrobras. É uma decisão técnica, e a decisão técnica em um governo republicano, em um governo democrático, ela é cumprida e é respeitada, com base em evidência. Foi uma reunião exatamente para trazer as evidências e o procedimento que está estabelecido para o conjunto das ações, dos investimentos que serão feitos envolvendo os processos de licenciamento, terão que cumprir com esse pré-requisito que foi estabelecido pelo próprio governo em 2012. O ministro Alexandre Padilha, que é das Relações Institucionais, disse que a discussão continua e que é possível garantir desenvolvimento econômico em conjunto com proteção ambiental. Esse é um tema técnico, né? A condução fundamental tem a ver com como que a gente combina a necessidade do desenvolvimento econômico, da exploração de riquezas naturais importantes como o petróleo, com a preservação ambiental. O Brasil já mostrou que é possível fazer isso. Hoje teve uma reunião coordenada pela Casa Civil envolvendo vários ministérios. Nós ainda vamos ver o resultado final dessa reunião para poder discutir. É possível garantir, combinar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. Acho que a discussão continua, tem continuidade sobre isso. E o Congresso Nacional, mas não só o Congresso Nacional, a sociedade pode contribuir para esse debate. Ô André, eu vi que você passou a tarde inteira de olho nessa reunião, vi você apurando durante a tarde e quero até começar falando sobre o que disse Marina Silva. Ela foi muito incisiva ali e mais uma vez marcou posição, né? Sim, ponto para Marina. Prevaleceu nessa reunião. A informação que eu tenho é que foi uma reunião muito cordata, assim, muito sensata, troca de informações e de opiniões. Ninguém elevou o tom, não houve propriamente um ambiente de pressão. Agora, prevaleceu a regra do jogo, tem regra. E essa regra não foi inventada pelo Ministério do Meio Ambiente. É bom a gente deixar claro, eu falei isso ontem aqui no Em Pauta, você se lembra, Marcelo? 2012, uma portaria interministerial, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, determinou essa portaria o seguinte, desde 2012, a avaliação ambiental de área sedimentar passa a ser a regra para você licenciar exploração de petróleo e gás. Só que isto nunca foi regulamentado e por não ter sido regulamentado, de lá para cá, o IBAMA passou a ter a responsabilidade de licenciar bloco a bloco. Eu quero lembrar que em 2018, o IBAMA negou licença à Total para exploração de 5 blocos, exatamente naquelas imediações de onde a Petrobras quer explorar na margem equatorial da Amazônia. A BP e a Total abriram mão de explorar petróleo ali, entendendo que seria necessário fazer estudos complementares na direção do que a portaria de 2012 orienta. A Petrobras entrou em campo e a Petrobras decidiu apresentar uma licença sem esse estudo mais profundo. Eu só queria pegar carona aqui no que houve no final do primeiro ano do governo anterior, em 2019, lá pelo mês de outubro, a ANP cometeu a imprudência, na minha opinião, sem dar a menor bola, fazendo leilão de bloco para exploração de petróleo e gás, sem respeitar essa portaria interministerial, nas imediações de Abrolhos, do arquipélago de Abrolhos, santuário protegido. Nenhuma petroleira quis entrar nesse leilão, vocês se lembram. Por quê? Porque ele estava sob júdice, que era um absurdo completo. Eu quero aqui colocar a ANP no radar da nossa avaliação, porque é uma irresponsabilidade fazer leilão, sair disponibilizando lotes de bacias sedimentares sem esse estudo mais meticuloso e aprofundado definido pelo próprio governo em 2012. Então, para a gente voltar para a questão atual da Petrobras e do IBAMA, a Petrobras tem todo o direito de reapresentar um pedido respeitando os termos dessa portaria.
Agora, para fazer essa avaliação pormenorizada da bacia sedimentar, a informação que eu apurei que isso leva algum tempo, de 3 a 4 anos, para você concluir os estudos e dizer, IBAMA, descobrir aqui a real situação, e não é só de impacto ambiental, é preciso deixar claro, não é impacto só sobre manguezal, população indígena, corais, ecossistema marinho. É a petroleira demonstrar que está pronta para entrar em campo, caso haja um vazamento, da forma mais segura e eficiente possível. Alguém haverá de dizer, mas a Guiana, mais acima, pertinho dessa bacia sedimentar, está ganhando muito dinheiro, explorando petróleo e gás. Gente, a gente não vai se medir aqui pela régua que a Guiana faz licenciamento de petróleo e gás. Eu quero lembrar que nos Estados Unidos, aquele mega vazamento maior da história dos Estados Unidos, ali na área do Golfo, do México, foi a BP. Esse acidente com a BP, que devastou a área mais rica de biodiversidade nos Estados Unidos, durante o governo Obama, expôs o licenciamento frouxo e a falta de marcos regulatórios eficientes para autorizar petróleo, exploração de petróleo, no Golfo do México. Então, a gente precisa estar atento às responsabilidades dos órgãos ambientais, porque depois que acontece um problema, ninguém quer falar, ninguém quer aparecer, ninguém assume responsabilidade. Bom, o Em Pauta foi ouvir um dos maiores interessados nessa questão. O nosso produtor, o Lucas Machado, conversou com a Luene Caripuna. Ela é líder indígena na região norte, integrante do Conselho de Caciques dos Povos Indígenas do Iapoque, que fica bem perto dessa região. Vamos ver o que ela falou. No Iapoque, nós temos 3 terras indígenas e 4 povos. Nós somos subdivididos por regiões. Todas as 3 terras indígenas, elas são banhadas pelo rio Iapoque, que deságua no oceano. E por muito tempo, sempre os nossos mais velhos encontraram rejeitos de coisas vindo do oceano, do mar aberto, né? E sempre as marés, elas adentram o nosso território. Nós temos um protocolo próprio que mostra como nós deveríamos ser consultados de qualquer empreendimento que afete a nossa vida, o nosso modo de vida, o nosso território, o nosso modo de viver nesse ambiente que é nosso. Então, tudo isso faz com que a gente entre em alerta e já se preocupe com esses processos, entender como isso tudo vai funcionar e impactar diretamente a nossa vida. Mônica, um problema no colo do governo, com os 2 lados dentro do governo. Olha, o tom com que Marina Silva falou depois da entrevista, dava para ver que não deve ter sido uma batalha simples. Essa reunião em que estava também o ministro das Minas e Energia e o presidente da Petrobras, também o presidente do IBAMA que estava com ela. Então, a impressão é de que ela estava um pouquinho acima do tom, com uma certa tensão e uma firmeza necessária para garantir a oposição e a decisão do IBAMA. Ela insistiu, são 10 técnicos que aprovaram por unanimidade a recusa da licença para fazer a perfuração de petróleo de um poço para ver se o petróleo que tem ali vale a pena ser explorado, é disso que se trata. Então, dá para ver claramente que são interesses em confronto. A questão é que Marina Silva já passou por isso também no governo Lula, no caso da usina de Belo Monte. Então, a gente acompanhou bem de perto toda a discussão naquela época. Havia diversos pareceres que surgiram do ponto de vista de quem queria fazer a usina, dizendo, não, o dano ecológico vai ser mínimo porque a gente vai fazer uma usina a fio d'água, não vai ter represa, não vai inundar uma grande parte da terra, e isso vai reduzir o dano. E o IBAMA dizia, não é bem assim, isso vai modificar a curva do rio, e que era bastante importante, vai afetar as populações ribeirinhas. E tinha também uma história do bagre, não sei se vocês se lembram, dizer que ia afetar o bagre, porque o bagre subia o rio para fazer a desova, e aí, com a interrupção, ele não poderia mais fazer esse caminho. E Lula foi bancando o tempo todo a autorização
para que a usina fosse construída. E aí Marina saiu do governo. Então, de certa forma, já no 5º mês do governo Lula, há de novo um choque de opiniões. E Lula, lá no Japão, deixou bem claro qual é a sua preferência. Ele falou, não vejo por que seja tão arriscado fazer uma exploração a 500 quilômetros da foz do Amazonas, a 170 quilômetros do litoral de Roraima. Portanto, não sei por que seria tão grave. E isso já deve ter acendido todos os alarmes de Marina e do IBAMA. Portanto, parece que é tenso sim, Marcelo. Isso ainda vai ter muita discussão pela frente. E o Lins quer chamar a atenção da gente que essa discussão acontece às vésperas da cúpula da Amazônia, né? E todo mundo olhando para a gente, né, o Lins? Pois é. Será que é o caso de abrir o flanco nesse momento? Eu me pergunto. Será que é o caso do Brasil insistir em expandir a sua fronteira de exploração de petróleo quando o mundo, ou pelo menos as partes mais responsáveis do mundo, discutem e trabalham intensamente para tentar uma transição energética, deixando para trás a era dos combustíveis fósseis, do petróleo e partindo para energias e fontes de energia mais limpas? Será que este é o momento que o Brasil vai dizer, não, nós queremos ampliar a nossa exploração de petróleo? Não basta o pré-sal, não basta o que nós já extraímos, nós queremos usar toda a nossa riqueza de petróleo dentro da nossa faixa litorânea, mesmo que com o risco disso representar um desastre. E vai ter que dizer isso na Conferência da Amazônia, que vai juntar os 9 países que dividem a floresta amazônica, que vai atrair as atenções do mundo, mas sempre haverá quem diga, mas e o Brasil vai abrir mão dessa riqueza? E aí eu contraporia, como contrapõe os ambientalistas com quem eu conversei hoje também, e gente muito preocupada. Não, o Brasil tem outras formas de garantir a riqueza de sua gente, distribuição melhor de riqueza, o desenvolvimento do Amapá. Vimos aí a fala de uma liderança indígena importante, as preocupações que ela demonstra. A gente vê também, se for perguntar hoje para o senador Randolfo Rodrigues, que é senador pelo Amapá, e ele defende a exploração desse petróleo, minimiza os riscos. Mas e se nós, então, resolvemos embarcar nessa canoa da exploração de petróleo na foz do Amazonas, por mais que haja essa distância e por mais que a gente não saiba o que temos de garantia se houver um desastre? Por que não, então, passarmos a justificar também a exploração de minérios em terras indígenas? Afinal de contas, há riquezas ali, por que não explorá-las? Então, acho que há uma razão aí também moral, há uma razão de posicionamento do país. E olha que o Brasil tem a chance, neste momento, de ser protagonista nas discussões que dizem respeito à principal questão do mundo, que é o desenvolvimento sustentável misturado com as mudanças climáticas e seu enfrentamento, porque isso tem a ver com a sobrevivência humana neste planeta. Então, por que não cobrar de quem pode pagar para que o Brasil não explore esse petróleo? Esse tema já veio à tona aqui mesmo no Em Pauta, acredito eu, alguns dias atrás. Por que não haver uma concertação internacional para ajudar o Amapá e toda a região amazônica a desenvolver todo o seu potencial e distribuir riqueza para a sua população, 28 milhões de pessoas em toda a região amazônica, sem que isso signifique colocá-la em risco com a exploração de um combustível que o mundo quer deixar para trás? Quer dizer, é claro que muita gente ainda ganha muito dinheiro com petróleo hoje. É claro que ainda vai ganhar por algum tempo. E o Brasil se insere nesse contexto. Já produz petróleo, já extrai, exporta uma quantidade, refina um pouco, precisa refinar mais. Mas precisamos mesmo abrir esse flanco na Amazônia e, eventualmente, se ocorrer um acidente, com que cara o governo brasileiro vai ficar diante do mundo e diante das discussões sobre o futuro do planeta? Essa é a questão que se impõe nesse momento, Marcelo. Camarote, tem alguma saída possível para você desse impasse? Olha, a ministra Marina Silva deixou muito claro, já está resolvido. Agora, seria que apresentar uma outra e fazer uma nova avaliação técnica. Seria o único caminho. E eu acho muito difícil, pela firmeza da Marina Silva hoje. Hoje ela falou, ontem eu já alertava aqui, achava muito difícil, ela estava em silêncio até hoje. Achava muito difícil ela ter uma posição diferente do que ela teve. Mônica lembra muito bem, teve o caso Belo Monte, que dividiu ela e Dilma Rousseff. Hoje,
Marina e Minas e Energia, né? O ministro Alexandre Silveira, mas na época era Marina e Dilma Rousseff. E naquela ocasião, Marina deixou muito claro, olha, perco o pescoço, mas não perco o juízo. E saiu. Tem que ver, do ponto de vista do presidente Lula, e essa sinalização de que ele tem interesse nessa exploração toda, mas tem que ver justamente e ponderar tudo isso que o Marcelo está colocando. O que o Marcelo Lins coloca, esse é o debate internacional do momento. E essa é a diferença do governo Lula para o governo Bolsonaro, do ponto de vista de compreensão da causa ambiental. E aí não é só a floresta amazônica, é também a nossa preservação ambiental da nossa linha costeira também. Então, tudo isso, ainda mais nessa região que é da bacia amazônica. Então, são questões que são colocadas, Marcelo, e que deixam o Lula emparedado. O Lula claramente está, com esse movimento de hoje, dessa reunião, tudo, o Lula quer ganhar tempo, quer tirar esse problema do foco, do radar, pelo menos nesse primeiro momento. Ele viu que é digamos assim, um tema que só vai desgastar. A gente está debatendo isso, o André trouxe isso daqui na semana passada em primeira mão, na quarta-feira, e a gente está debatendo isso todos os dias desde então. E isso está ganhando dimensão cada vez maior. Mônica. Corrigir, eu falei Roraima, e não é Roraima, é Amapá. Então, só quer dizer que eu notei, porque Marcelo falou várias vezes Amapá, e aí vou pedir desculpas para a população da região pela troca. Tá bom, Mônica. O Ariel tem uma pergunta para você, André. Pergunta de aniversariante, vale por 2. Vou fazer uma pequena introdução antes. André, essa medida, levemos em conta que aqui do lado, na Colômbia, o presidente Gustavo Petro, que é um cara progressista, na campanha e já agora nesses meses de governo,